Ok, meus amigos. Dando continuidade às resoluções de questões de trigonometria, nós temos mais uma interessante, que diz assim: dado y como sendo cosseno de 2 arco seno 3/5, calcula o valor de 25y. Vamos desenvolver. Ó, eu tenho que meu y é igual a cosseno de 2 arco seno 3/5. Eu quero o valor de 25y. Então, a questão começa aqui, ó. Você muda, ó, o arco seno, o arco cosseno, você chama de A. Então, o que você tem aqui? Você tem arco seno de 3/5, você chamou de A. A nossa expressão y, ela passa a ser agora cosseno de 2A. Passa a ser cosseno de 2A. Vamos agora à resolução. Vamos eliminar a presença do arco. Então, você faz isso aqui. Seno de A é igual a 3/5. Ó. Seno de A é igual a 3/5. Vamos para um triângulozinho só seu. Triângulozinho, aqui eu tenho A. A definição do seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. A história do triângulo, 3, 4, 5. Então, esse lado é 4. Ó. 3, 4, 5. Daqui, eu tenho o cosseno de A, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Agora, queremos saber se ele é positivo ou se ele é negativo. O seno, ele varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. O arco seno, ele está definido de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, eu tenho aqui o seno positivo. Se o seno é positivo, o arco seno ele está no primeiro quadrante. Então, automaticamente, o cosseno ele é positivo. Beleza. Eu tenho o seno e aqui nós temos o cosseno de A. Quem é cosseno de 2A? Vamos desenvolvendo. Cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então, vamos substituir. Então, o nosso y passa a ser quem é cosseno ao quadrado, quem é cosseno e quem é seno. O cosseno é 4/5. Então, isso aqui fica 4/5 ao quadrado. Quem é seno? É 3/5. Então, isso aqui fica 3/5 ao quadrado. Isso aqui passa a ser 16 sobre 25 avos menos 9 sobre 25 avos. 9 sobre 25 avos. 16 denominadores iguais, então meu y na realidade é 16 menos 9. Então, dá 7 sobre 25 avos. Então, eu tenho 7 sobre 25 avos. Esse é o valor de y. A pedida da questão, ele quer que eu determine, ó, ele quer que eu determine o valor de 25y. É essa a pedida. O valor de 25y. Então, 25 vezes o valor de y é 7 sobre 25 avos. Daqui eu dou adeus, é o pituzinho, ó. Elimina a presença dos 25
Isso aqui nos leva à resposta igual a 7. Então, o item correto, C de casa. Só lembrando que arco seno, arco cosseno tem os locais onde há a existência deles. Então, nós temos aqui, meus amigos, a questão de número 51, que diz assim: alfa é igual a 2, arco seno de menos meio. Então, quem é cosseno de alfa? Então, eu tenho... Então, vamos ver quem é cosseno de alfa. Então, a expressão, nós temos a seguinte expressão: alfa é igual a 2, arco, 2, arco seno. Então, nós temos aqui 2, arco seno de menos meio. Eu quero saber quem é cosseno de alfa. Então, começamos por isso aqui. Ó, começamos por isso aqui. Então, nós chamamos isso aqui de um certo A. Então, arco seno de menos meio, isso aqui nós chamamos de A. Vamos eliminar a presença, ó. Seno de A é igual a menos meio. Seno de A é igual a menos meio. Vamos para um triângulo só seu. Então, um triângulozinho. Isso aqui é A. Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se nós aplicarmos Pitágoras, b ao quadrado mais 1 ao quadrado nos leva 2 ao quadrado. B ao quadrado nos leva a 4 menos 1, que é igual a 3. Então, B é raiz de 3. Então, B aqui vale raiz de 3. Eu tenho o seno. Nessa figura, o cosseno de alfa é relação entre cateto adjacente, que é raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é 2. Trata-se de um arco conhecido, né? Mas nós não nos preocupamos com valores conhecidos. Agora, eu preciso saber se esse resultado ele é positivo ou ele é negativo. Como é que você faz isso? Verificando o local onde o seno é definido, o arco seno. O arco seno ele é definido do menos, olha, é definido de menos π sobre 2, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Se o seno é, se o seno é negativo, então ele está nesse quadrante. Então, ele está no quarto quadrante. Automaticamente, o cosseno ele é positivo. Implica que alfa vai ser igual a 2A. Pronto. A alfa é igual a 2A. Chamei o arco seno de A. Então, arco 2A. Se eu quero o cosseno de alfa, eu estou querendo calcular o cosseno de 2A. Lembrando da questão anterior, cosseno de 2A é, na realidade, cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então, cosseno de alfa é a pedida da questão. Cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E o seno é menos meio. Cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é menos meio.
Então, cosseno de alfa é a pedida. Elevando ao quadrado vai ficar 3. Elevando ao quadrado fica 4. Menos, ó, da expressão. Menos ao quadrado fica mais. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 3 menos 1 nos leva a 2 quartos. Simplificando mais um pouco, então cosseno de alfa é igual a meio. Essa é a resposta da questão. Então, cosseno de alfa é meio. Então, cosseno de alfa é meio. A pedida da questão era cosseno de alfa. Cosseno de alfa igual a meio. O item correto é o item D. Lembrando, por ser um valor conhecido, eu poderia ter trabalhado, mas no geral, nós sempre aconselhamos, porque raramente aparece um valor conhecido, porque o seno de menos meio, na realidade, trata-se do ângulo, tá certo? De 30 graus ou menos 30 graus. Então, vamos em frente. Nessa questão de número 52, também a questão de arco. Ele diz assim, ó, arco, seno, é raiz de 5 sobre 3. X é arco seno. O valor de cosseno de 2x. Então, vamos trabalhar passo a passo. Nessa questão, ele diz o seguinte, que x é arco seno de raiz de 5 sobre 3. Ora, se nós desmontarmos essa equação, nós vamos ter isso aqui. Ó, se nós desmontarmos, então nós vamos ter seno de x é raiz de 5 sobre 3. Então, no geral, raramente aparece um ângulo conhecido. Vamos para o triângulo e vamos definir quem é quem. Seno é cateto oposto, então, esse aqui é o ângulo x. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se aplicarmos Pitágoras, b ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado nos leva a 3 ao quadrado. B ao quadrado nos leva a 9 menos 5. Então, b ao quadrado é 4. Se b ao quadrado é 4, então implica que b é igual a 2. Eu tenho aqui o seno. Por esse triângulo aqui, quem é o cosseno de x? É cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, na realidade, o meu cosseno de x é igual a 2/3. Então, eu tenho seno de x e aqui nós temos o cosseno de x. Lembre, positivo, porque o cosseno, ele varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, é positivo. Beleza, agora, qual é a pedida da questão? A pedida da questão, ele está dizendo, ele pede o valor, a expressão que ele quer, é o valor de cosseno de 2x. Cosseno de 2x, desenvolvendo, é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então, a nossa expressão vai ser, vamos substituir o valor do cosseno e vamos substituir o valor do seno. O cosseno é 2/3, o cosseno
é 2/3 e o seno é raiz de 5 sobre 3. Como estão ao quadrado, nós temos a seguinte coisa. 2 ao quadrado fica 4, 3 ao quadrado fica 9, menos raiz de 5 ao quadrado fica 5 e 3 ao quadrado fica 9. Denominadores iguais, repete o denominador e trabalha os numeradores. Então, o valor dessa expressão é 4 menos 5 dá menos 1 nono. Então, o valor da expressão, menos 1 nono. Isso está, menos 1 nono. O item correto está no item C de casa. C de casa, menos 1 nono. Outra questão interessante. Nós temos que entender como é que funciona essa história do arco seno, arco cosseno. Ou arco tangente, ou qualquer função inversa. Se x é igual a arco cosseno de menos raiz de 3 sobre 2. Quem é o valor do cosseno de 10x? Cosseno de 10x. Então, eu tenho a expressão é x é igual a arco cosseno de menos raiz de 3 sobre 2. Primeiro passo, eliminação da presença do arco. Então, faz esse girozinho. Cosseno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Procure, lembre, esse é o valor conhecido, mas esqueça. Um arco conhecido, um ângulo conhecido. Vai por círculo, vai por triângulo, só seu. Cosseno é cateto adjacente, esquece o sinal, dividido pela hipotenusa. Se nós aplicarmos Pitágoras, nós vamos encontrar o valor de B. Então, eu tenho B ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado nos leva 2 ao quadrado. B ao quadrado é 4 menos 3. 4 menos 3. Então, nós temos, cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nos leva o B, raiz de 1. Simplesmente 1. Se você tem um cosseno, o seno de B, o seno de x, o seno de x é cateto oposto, que é B, dividido pela hipotenusa. O cosseno, o arco cosseno, ele está definido de 0 até π. Então, ele está definido. Se o cosseno é negativo, é porque ele está no segundo quadrante, certo? No segundo quadrante, o seno, ele é positivo. Então, você tem aqui o cosseno e aqui você tem o seno. Então, você tem o cosseno e você tem o seno. A pedida da questão, ele quer o valor dessa expressão. Ele quer o valor dessa expressão. O valor de cosseno de 10x. Cosseno de 10x. Para facilitar um pouquinho, quem é esse ângulo?
Ó, vamos verificar quem é o ângulo X. O ângulo X, ele está, ó, ele tem um seno igual a meio. Ó, ele tem um seno igual a meio. E o cosseno menos raiz de 3 sobre 2. Então, esse arco, ó, vamos ver aqui. Esse arco está nesse pontinho aqui. Então, vamos só ajudar um pouquinho aqui. Então, eu tenho meio menos raiz de 3 sobre 2. Então, ora, seno igual a meio, ele é o ângulo, nada mais, nada menos, o ângulo de 30 graus. Então, esse ângulozinho aqui é de 30 graus. Então, 30 graus. Então, eu tenho, ó, seno de 180 menos 30. Isso é igual a seno de 30, que é igual a meio. Ó, 180 menos 30 é igual ao seno de 30, que é igual a meio. Que, na realidade, isso aqui é o seno de 150 graus. Então, o ângulo é 150 graus. Eu quero determinar o cosseno de 10 vezes x. Então, eu quero determinar, a expressão é calcular o cosseno de 150 graus vezes 10, é calcular o cosseno de 1.500 graus. Como é que se determina o cosseno, certo, de 1.500 graus? Ó, 1.500 graus. Então, eu vou fazer a redução ao primeiro quadrante, né? Então, divide por 360 graus. Então, isso aqui vai dar 4. 4 vezes 0 é 0. 6 vezes 4, 24. Para 36. Para 36, vai 3. 3 vezes 4, 12. Ó, vai 3. 15. Para 15, nada. Então, isso aqui, 1.500 graus, eu posso escrever, é como se eu desse 4 voltas de 360 graus mais 60 graus. Então, é como se eu tivesse, no ciclo trigonométrico, dado 4 voltas e andado mais esse pedacinho aqui, que é 60 graus. Então, 4 voltas mais 60 graus. Então, vamos ter a seguinte coisa. A expressão que eu quero é calcular o cosseno de 10x. Então, a minha expressão vai ficar calcular o cosseno de 10 vezes 150 graus. É calcular o cosseno de 1.500 graus, que é calcular o cosseno de 60 graus. É calcular a primeira determinação, né, positiva. Calcular o cosseno de 60 graus. Então, nós temos bem simples. O cosseno de 60 é igual a meio. Pronto. O cosseno de 60 é igual a meio. Nós estamos fazendo aqui, nós chamamos isso aqui redução ao primeiro quadrante. Então, vamos ao gabarito. Então, eu tenho meio. Resposta correta é o item B de bola. O item B de bola. Meu amigo, veja aqui. Eu poderia, preste atenção, com esse valor, que é um valor conhecido,
Ó, o cosseno de menos raiz de 3 sobre 2, como é um valor conhecido, ó, menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de menos raiz de 3 sobre 2 está no segundo ou no terceiro quadrante. Pela definição do arco, está no segundo quadrante, certo? Então, o cosseno de raiz de 3 sobre 2 é cosseno de 30 graus. Quando você joga para o segundo quadrante, então você tem você tem isso aqui. E aí, fica simples de determinar. Lembre, técnicas de resolução. A trigonometria faz essa exigência. Muito atenção. E vamos para a próxima aula, ok?